Olá, amigo e colega do campo. Seja bem-vindo ao Ouro Fino Encast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Eu sou Bruno Freitas, médico veterinário e especialista em marketing na Ouro Fino. Lembrando que toda quarta-feira é dia de novo episódio aqui no Ouro Fino Encast. E o nosso convidado de hoje é o professor Pietro Sampaio Baruzelli, que é professor da FMVZ USP. E quando o assunto é reprodução animal, aí a gente está falando de um dos pesquisadores mais conceituados aí no Brasil e no mundo, viu? Professor, muito obrigado aí por essa participação em mais um episódio do Ouro Fino Encast. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço o convite. É um prazer falar com todos os ouvintes da Ouro Fino. Muito bom. Então, a gente já nos outros episódios, só recapitulando, nos outros episódios aí com o tema, junto com o professor Pietro Baruzelli, a gente falou um pouco do mercado da inseminação artificial em tempo fixo. Depois, no segundo episódio, a gente falou um pouco da história da IATF e das perspectivas futuras dos protocolos de desenvolvimento de pesquisa. E a ideia desse terceiro episódio, professor, é falar um pouco do manejo em si, ou seja, principalmente de técnicas que a gente pode utilizar para incrementar o uso da IATF, né? E uma delas é a ressincronização. Aí eu queria pedir para o senhor, porque a gente pode ter ouvintes aí que não saibam o significado da ressincronização. Se o senhor puder explicar um pouquinho melhor para a gente. Lógico, Bruno. Então, só para a gente conceituar, nós temos grupos de fêmeas, né, que recebem uma inseminação, por exemplo, por IATF em um dia programado. E quais são as possibilidades que nós temos a partir dessa inseminação? Ou colocarmos touro para repasse, e ainda é utilizado em 80% das IATFs. Então, hoje, o produtor realiza uma IATF e a grande maioria ainda está colocando touros para repasse das fêmeas que não ficaram gestantes da IATF. Essa é a possibilidade ainda mais utilizada, mas existe uma outra possibilidade, que é realizarmos a primeira IATF e ressincronizarmos as fêmeas que não se tornaram gestantes nessa primeira IATF para receber uma segunda, ou uma terceira, ou uma quarta IATF. Então, a gente ressincroniza a fêmea não gestante na IATF anterior, para que ela possa receber uma segunda, terceira ou quarta, uma outra inseminação artificial via ressincronização. Muito bom. Acho que melhor explicado que isso, impossível, viu, professor? E assim, né? Porque a gente, é uma coisa comum da gente observar no campo, né? Aquela propriedade já utiliza um protocolo de ATF e tem os touros na fazenda para fazer o repasse dessas fêmeas, né? O pensamento, acho que mais direto e mais comum é o seguinte: olha, para que investir em mais um protocolo de IATF, né, numa ressincronização, sendo que eu já tenho os touros na minha propriedade e com um protocolo de IATF mais repasse de touro, já consigo uma prenhez final relativamente boa, né? Essa é a pergunta. Quais seriam as grandes vantagens aí, professor, da ressincronização? Então, a vantagem da ressincronização, elas são várias, né? Então, você deu um exemplo de quem já tem os touros para repasse. Mas nós já fizemos estudos comparando uma IATF com touro de repasse e uma IATF com ressincronização. E verificamos uma coisa bem importante e muito interessante, é que mesmo você tendo os touros na fazenda, que lógico, existe um custo para ter esses animais na fazenda, mas mesmo tendo esses touros na fazenda, quando nós ressincronizamos, a eficiência reprodutiva está sendo maior do que se nós colocarmos os touros para repasse. Por que isso ocorre de uma forma geral nas fazendas brasileiras? A primeira IATF, como nós sabemos, o rebanho brasileiro tem bastante anestro e a gente tenta usar a IATF
num pós-parto bem precoce para ter alta eficiência reprodutiva, e nesse pós-parto precoce nós temos bastante, mais anestro ainda, a primeira IATF retira os animais do anestro e possibilita uma prenhez aí, girando em torno de 30% a 40% em vacas de leite e em torno de 50% em vacas de corte. Mas as vacas não vazias, as vacas vazias que não ficaram gestantes, muitas retornam em anestro. Então, quando nós colocamos o touro para repassar, para cobrir essas fêmeas em torno de 21 dias depois da IATF, em média de 21, muitas não manifestam o cio, e mesmo com a presença do touro, elas não se tornam gestantes. E quando nós damos um outro estímulo para realizar uma outra inseminação, nós retiramos essas fêmeas que retornaram em anestro dessa síndrome e damos uma probabilidade maior de que ela se torne gestante. Conclusão, os dados mostram que ressincronizar apresenta uma eficiência reprodutiva muitas vezes maior do que colocarmos touro para repasse. O touro, volto a dizer, ele tem um custo de manutenção, um custo de aquisição. E a ressincronização diminui a quantidade de touros necessários na fazenda. Então, como nós sabemos, quando a gente faz uma ressincronização, touro com uma IATF seguida de touro, todos sabemos que precisamos ter uma relação touro-vaca elevada nesse primeiro cio de retorno. Se nós ressincronizarmos as fêmeas, nós já temos uma quantidade de fêmeas gestantes elevadas na fazenda e diminuímos a necessidade de touros na propriedade. Nós fizemos, inclusive, cálculos econômicos, mostrando que é mais vantajoso ressincronizar, pagando os custos dos fármacos, da mão de obra do especialista, do que nós utilizarmos touro para a monta das fêmeas após a primeira IATF. Isso aí. Aí, por exemplo, já que ele pode diminuir a quantidade de touros na propriedade, ele pode investir, por exemplo, na compra de uma tourada com maior valor genético, por exemplo, né, professor? Fora que, por exemplo, se ele trabalha com algum tipo de cruzamento ou alguma coisa nesse sentido, quando ele ressincroniza, ele vai ter mais bezerros de inseminação artificial. Aumenta essa proporção, né, professor? Com certeza. Então, o que a ressincronização proporciona? Ela proporciona a redução de touros na fazenda, proporciona o aumento de número de fêmeas gestantes por inseminação artificial. Isso aí tem um ganho genético, no caso de nós estarmos utilizando animais zebuínos com zebuínos, ou tem um ganho da heterose quando nós estamos usando o cruzamento industrial. E todos nós sabemos da dificuldade de adaptação de touros taurinos ao trópico. Então, a forma de eleição, de produção de animais cruzados é via inseminação artificial, devido à dificuldade de adaptação de touros taurinos aos trópicos. E, além de tudo, melhoramento genético, certo? Melhoria da eficiência reprodutiva é a redução da quantidade de touros na propriedade. Tudo isso melhora a eficiência do processo. E nós sabemos que a redução, o touro, logicamente, ele ocupa um espaço da fazenda. E cada touro que nós diminuímos, a gente também aumenta a quantidade de vacas por área. E também tem um impacto no aumento da produção de bezerros por área na fazenda, e a gente tem que levar em conta também no cálculo da viabilidade do processo. Excelente, excelente, professor. E aí, claro, né, pensando no modelo, a questão do touro e do repasse, pensando no modelo de gado de corte, né? Agora, pensando, né, nas fêmeas de leite, professor, porque o que a gente vê, claro, isso quem utiliza aí a inseminação artificial, né? Porque a gente sabe que ainda tem bastante fazenda de leite que usa o touro para reprodução. Mas pensando nas fazendas que já usam a inseminação artificial, o que a gente vê comumente nas fazendas, né? Faz-se um protocolo de IATF nessa vaca e aí se observa o cio de retorno, que o pessoal diz, né? Ao invés de ressincronizar, ela observa o cio de retorno para
tentar inseminar ela novamente se ela retornar em cio. Nesse sentido, como que a ressincronização poderia se encaixar nesse manejo, ou será que ela poderia facilitar, ou até mesmo padronizar o manejo das fazendas, pensando nas fazendas de leite, professor? Hoje, vários produtores estão utilizando exatamente o que você comentou, né? Faz uma inseminação e detecta cio de retorno. Qual que é o problema desse processo? O problema desse processo é que detectar cio, infelizmente, todos os trabalhos do mundo demonstram que é uma ferramenta de baixa eficiência. Então, a taxa de serviço, quando nós optamos por detectar cio para a inseminação artificial, quer dizer, a quantidade de fêmeas que nós efetivamente detectamos em cio, ela é baixa e, de uma forma geral, inviabiliza o processo. Então, nós temos aí uma baixa eficiência desse modelo de manejo repetitivo devido a todas as dificuldades operacionais da detecção de cio. O que existe hoje de ferramenta é o proprietário, juntamente com o especialista, criar agendas de ressincronização independente da observação desse cio de retorno. Então, hoje é possível fazer uma IATF em dias programados da semana numa fazenda de leite e ressincronizar todos os animais independentemente dessa manifestação de cio e fazer um calendário anual de inseminação com ressincronização e, na ressincronização, a identificação das fêmeas que não tornaram gestantes da primeira inseminação e criar um calendário anual onde você pode utilizar essa ferramenta e eliminar totalmente a necessidade de detecção de cio também em fazenda de leite. Aí, é porque, assim, o que pode parecer que, mas a vaca está dando cio, eu não estou perdendo, né, esse cio, eu não vou, na verdade, perder uma chance de inseminar. Mas, como o senhor disse, às vezes vale muito mais a pena você fazer um calendário aí de manejos pré-determinados, que aí essa vaca ela não vai descompassar com a rotina normal da fazenda, né, professor, reprodutiva? Exato, porque quando nós introduzimos a detecção de cio, ela ocorre em dias aleatórios da semana, certo? E isso faz com que os interventos de diagnóstico e de ressincronização sejam totalmente dessincronizados. Isso até muitas vezes dificulta a aplicação da ressincronização. Então, detectar esse cio, muitas vezes, ele complica o processo de você controlar se a fêmea está se tornando gestante ou não, para que você possa agir numa futura ressincronização desse animal. Então, hoje, se o proprietário, juntamente com o veterinário, optar por desenvolver processos contínuos em rebanhos leiteiros, onde você insemina, ressincroniza, diagnostica precocemente a fêmea não gestante e insemina ela novamente de uma forma contínua, você tem condição de criar calendários mensais, anuais, onde você tem dias já pré-determinados para todos os eventos reprodutivos da fazenda. Excelente, excelente. Dessa maneira, otimiza também a mão de obra do veterinário, né, que aí depende do ultrassom para diagnóstico de gestação, etc., né, professor? Agora, lógico, no episódio anterior, a gente conversou sobre o que seria o futuro da IATF, do protocolo em si, né, as evoluções que a gente ainda poderia ter. Agora, dá para a gente traçar esse paralelo também para a ressincronização, professor? O senhor enxerga algum tipo de grande mudança aí nesses protocolos de ressincronização ou na maneira pela qual ela é realizada para um futuro aí? Excelente pergunta. E a ciência está tentando desenvolver protocolos de ressincronização que sejam mais eficientes possíveis, né? Bom, existe dentro do protocolo de ressincronização
um fator que é muito importante. É o diagnóstico o mais precoce possível da fêmea não gestante. Então, a fêmea não gestante que é o nosso problema, porque nós temos que agir rapidamente para inseminá-la novamente. Então, todo o protocolo de inseminação tem que levar, de ressincronização, tem que levar essa informação em consideração. Então, nós temos alguns processos já estabelecidos. Os processos mais tradicionais são os processos onde nós fazemos uma inseminação, aguardamos 30 dias para diagnosticar todas as fêmeas não gestantes e, nesse momento, ressincronizamos essas fêmeas não gestantes para que elas sejam inseminadas novamente. Mas o intervalo entre inseminação desses processos, eles são longos. Então, entre uma inseminação ou outra, nós vamos ter intervalos de 40 até 42 dias, se nós quisermos encaixar no mesmo dia da semana. Isso não é positivo, né? Então, nós temos um intervalo longo. Bom, foram estudados processos onde nós implantamos a fêmea, por exemplo, 22 dias depois do diagnóstico, depois da inseminação artificial prévia. Isso faz com que o folículo da fêmea não gestante já comece a ser sincronizado para que no dia 30, quando nós vamos realizar o diagnóstico de gestação, essa fêmea já esteja tratada por um período, aí, no caso, de 8 dias, passamos o ultrassom, a fêmea não gestante já está com o folículo pré-sincronizado, nós retiramos o implante e inseminamos com 32 dias. Então, a gente já diminui esse intervalo de 40 a 42 para próximo de 32, aí 35 dias. Então, nós temos a possibilidade de reduzir utilizando esses protocolos de ressincronização precoce. E, recentemente, existe a possibilidade de nós não diagnosticarmos com 30 dias a fêmea não gestante pela presença da gestação no útero, e sim fazer um diagnóstico com o Doppler para o diagnóstico da fêmea não gestante pela ausência de um corpo lúteo funcional, certo? Com 22 dias após a inseminação prévia. Isso faz com que o diagnóstico seja antecipado em 8 dias e nós antecipamos a ressincronização também em 8 dias. Nós ganhamos eficiência. Então, hoje, o que já existem são protocolos que ressincronizam no diestro a fêmea, para que no dia, por exemplo, 22, ou protocolos se nós optarmos para que caia no mesmo dia da semana, no dia 25, 26 ou 22 ou 26, 22 começando o protocolo no dia 14, 26 começando o protocolo de ressincronização no dia 18, nós tenhamos a possibilidade de diagnosticar a presença do corpo lúteo funcional ou não funcional, e nas fêmeas que por algum motivo não têm um corpo lúteo ou um corpo lúteo funcional, nós rapidamente, nesse momento do diagnóstico, ela já está pré-sincronizada e nós inseminamos 2 dias depois. Então, nós ganhamos tempo e eficiência. Então, isso que os protocolos hoje têm de ganhos, né? Ganhos na possibilidade de utilizarmos a ultrassonografia Doppler para descobrir o mais rápido possível a fêmea não gestante e diminuir esse intervalo entre inseminações, que dá um impacto direto na eficiência reprodutiva do rebanho como um todo. E olha só, então, estou fazendo as contas aqui, professor. Então, com a ressincronização, a gente hoje tem a possibilidade de ter um intervalo entre inseminações de 40 dias, né, no caso da ressincronização tradicional, intervalo entre inseminações de 32 dias, que é a ressincronização lá 22 dias após inseminar, e quando se usa o Doppler, a gente pode ter um intervalo entre inseminações de 24 dias, né, professor? Quer dizer, diminuiu bastante aí esse intervalo entre uma inseminação e outra, né? É um protocolo de altíssima eficiência. Se nós pensarmos que a fêmea, nas melhores situações, se nós tivéssemos fêmeas não gestantes com alta taxa de serviço por detecção de cio, ela estaria sendo inseminada em média com 21.
E isso aí geralmente não acontece, porque nós não temos alta eficiência em detecção de cio. E esse protocolo, nós temos com 24 dias a inseminação das fêmeas não gestantes pelo diagnóstico Doppler, quer dizer, alta eficiência comparado com o que nós teríamos de melhor se nós tivéssemos 100% de fêmeas ciclando com altíssima taxa de serviço, que não é uma realidade em nenhuma das fazendas do mundo. Muito bom, professor. A conversa está muito boa aqui, mas infelizmente a gente tem que já se encaminhar para o encerramento de mais esse episódio aqui do Ouro Fino Encast. Professor, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade de tempo e principalmente, que eu acho que é o principal aqui, compartilhar o conhecimento com o ouvinte, conhecimento que toda essa experiência que o senhor tem aí com os protocolos de ATF, com o mercado, né? Muito obrigado, viu, professor? Nós que agradecemos essa oportunidade de que nós da universidade nós estamos tendo de conversar com quem está no campo, diretamente aplicando a tecnologia, é muito positivo e eu que agradeço estar hoje aqui conversando com vocês. Muito bom, professor. Obrigado aí pela participação. E a gente encerra aí mais esse episódio do Ouro Fino Encast, né, que tratou do tema ressincronização. Falamos até um pouco mais até do futuro da técnica. E se você ficou com alguma dúvida, envia aí um WhatsApp para a gente que a gente passa para os especialistas aí responderem essa sua dúvida. E antes de realmente me despedir aí de mais esse episódio do Ouro Fino Encast, eu quero te convidar a assistir o programa de TV Ouro Fino em Campo, conduzido pela Juliana Mares. Esse programa também traz manejos e protocolos para os desafios sanitários das fazendas. Assista pelo canal do Boi, de segunda a segunda, às 11h30 da manhã e às 5h05 da tarde, e aos domingos, às 9h30 da manhã. Horário de Brasília, todos esses horários aí, ok? Ou então acesse youtube.com/Ouro Fino Saúde Animal. E até o próximo episódio do Ouro Fino Encast.